Nasceu. Eu sou um escritor difícil que há muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nessa escuridez. Mário de Andrade é, sem dúvida, um dos ícones do modernismo. Nascido em São Paulo, o escritor percorreu muitos lugares do país para compreender a identidade nacional e descobrir a si mesmo. Na verdade, como intelectual que foi, talvez um dos mais sérios intelectuais que o Brasil já teve, era um homem inquieto, era um homem que se interessava por muitas coisas. Foi um grande artista da palavra, mas era formado em música, não é? Então, eu acho que isso aí também exprime essa busca do homem à procura da sua verdade interior. Eu acredito nisso. Na Rua Aurora eu nasci, na aurora da minha vida, e numa aurora cresci. No Largo do Paissandu sonhei, foi luta renhida, fiquei pobre e me vi nu. Nessa Rua Lopes Chaves envelheço, e envergonhado, nem sei quem foi Lopes Chaves. Araraquara era destino certo para Mário de Andrade, mas a história dele com a região começou com visitas à Fazenda Atalaia, em Santa Lúcia. Araraquara, no início do século XIX, era a cidade típica do interior. Dominada pelos barões do café e pequenos grupos políticos, a cidade começou a sentir o desenvolvimento em meados de 1930. Araraquara, do início do século passado, ela seguramente se apoiava na cafeicultura, no desenvolvimento da expansão da ferrovia, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e a Estrada de Ferro Araraquara, e também na presença de imigrantes que já desde o fim do século XIX vinham para a região. Detesto os climas moderados e por isso vivo pessimamente em São Paulo. Também não aprecio a civilização, nem muito menos acredito nela. Meu maior sinal de espiritualidade é odiar o trabalho, tal qual como ele é concebido, semanal e de tantas horas diárias, nas civilizações chamadas cristãs. O exercício da preguiça que cantei no Macunaíma é uma das minhas maiores preocupações. Todo passado tem importância. Mesmo o passado sem muita importância, tem importância. E vocês podem... Araraquara tem algumas histórias que são edificantes. De gente humilde, de gente de famílias tradicionais e tudo, e que são esquecidas. Esse vazio de histórias boas precisa ser contado também, porque tem histórias formidáveis. Uns 4 quilômetros, mais ou menos, da pouco histórica cidade de Araraquara, se atravessar do tecido urbano como quem foge da estação, a gente embica um bocado para a esquerda da Avenida 7 de Setembro, topa logo com uma espécie de corredor de verdura, desviando dos caminhos que descem para o Jacaré. Tomado esse corredor, serão quando muito uns 100 metros entre bastidores à direita, de mato anêmico à esquerda, de confiante bambuzinho aparece um mata-burro. Do outro lado do mata-burro, uma tabuleta correta vai logo dizendo: nesta chácara não se vende fruta. Aí é que eu estou morando. Ele gostava muito da cidade. Ele achava Araraquara uma cidade muito limpa.
chegada de Mário de Andrade em Araraquara foi em 1913, após a morte de seu irmão Renato, para que ele se recuperasse do abalo emocional sofrido. As visitas à fazenda Santa Isabel e Chácara Sapucaia foram frequentes até anos antes da sua morte. Ele começou a frequentar Araraquara por duas razões. Uma, por causa da chácara do tio dele, Pio Lourenço, que era meu tio também, e que era aqui em Araraquara. Outro elemento que fazia com que o Mário viesse com constância para Araraquara era a fazenda Santa Isabel, que era do meu pai, Candinho Rocha, que tinha 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Com a morte do Renato, o Mário ficou muito amigo do Moraes, filho neto da dona Hermínia Borba, e a vida toda. A pessoa com quem Mário teve mais convivência em Araraquara foi seu tio Pio Lourenço Corrêa, proprietário da Chácara Sapucaia. A amizade entre os dois ultrapassava os laços de família, era cultural. Meu tio Pio era um homem muito requintado, muito requintado. Era um caipira requintado. Falava inglês perfeitamente. Do fundo das imperfeições de tudo quanto o povo faz, vem uma força, uma necessidade que em arte equivale ao que é a fé em religião. Isso é o que pode mudar o pouso das montanhas. Mário já era um escritor conhecido quando passava temporadas em Araraquara. Havia participado da Semana de Arte Moderna de 1922, tinha livros e artigos publicados. O Mário foi o cabeça, o mentor, né? O que é o Papa? O Papa é a cabeça de tudo, né? Então, quem mais pensou nesse evento, que foi tão polêmico na época e que ninguém acreditava muito, as pessoas achavam que era apenas era um fogo de palha, né? Passaria, foi o Mário. Por isso que ele é considerado o Papa do modernismo brasileiro. É a figura mais importante, sem dúvida nenhuma. Mário de Andrade escreveu contos como Caso Pançudo e Caçada de Macuco, baseados nas histórias de tio Pio. Outros contos foram inspirados no dia a dia da Chácara Sapucaia. O que me interessa na minha obra é especialmente o que ela representa como biografia moral, como experiência da identificação de um artista com o que deve ser o artista. Nesse sentido, é que afirmo que a minha obra pode servir como lição. No livro Turista Aprendiz, em trecho escrito durante viagem a Belém em 1927, Mário fala de Pio Lourenço Corrêa, Araraquara e a Chácara Sapucaia. Não vê que possuo um tio bem brasileiro, que quando construiu a casa dele numa chácara, que é o pé mimoso de Araraquara, logo mandou fazer um quarto de hóspedes batuta, com tudo que há de bom no mundo. Me hospedo sempre na casa dele, e só vendo que gostosura aquele apartamento, bem com tudo que a gente carece para viver sem falta. Porém, meu tio é catatal, e instalou as coisas baixinho. No banheiro, cada cabidão niquelado, a lâmpada por cima do espelho de fazer a nossa barba. Em tudo, eu, Manguari, andei corcunda. E assim mesmo, andei dando cabeçada em uma conta